Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Essa live que nós fazemos todos os meses, onde eu recebo a Estela, minha querida amiga numeróloga, e nós falamos sempre sobre a energia dos números e também os cristais que nós podemos associar a essas energias. Quero dar as boas-vindas à Estela. Muito obrigada, Estela. E essa é uma live especial, porque essa é a primeira live do ano de 2026. Então, nós vamos já iniciar no assunto de encerrar 2025 e abrir espaço para esse novo, para esse 2026 que já está aí, batendo na nossa porta, ansioso, esperando que a gente possa vivenciar o melhor desse novo ano. Então, seja bem-vinda, Estela. Jaque amada, eu sempre espero com alegria esse nosso encontro, viu? Porque eu adoro estar aqui com você e partilhando, a gente fazendo essa troca, né? Que nos nutre, né? É bem uma nutrição mesmo de como viver. Normalmente é o mês, mas em especial, hoje a gente vai falar de como a gente entra para esse 2026, né? E dentro da numerologia, né, já que a gente sempre repetiu aqui em todos os encontros, hoje a gente está finalizando um grande ano, né, o ano de 2025, que a gente está dando tchau para ele. E dentro da numerologia, 2025 ele foi regido, ele foi sustentado energeticamente pela energia do número 9. E o 9 ele vai sempre falar de fechamento de ciclos, de limpezas, de finalizações. Então, todos nós, de uma forma universal, porque isso é universalmente falando, né? Cada um tem o seu ano pessoal, individual, mas universalmente falando, 2025 teve a energia do número 9. Então, o mundo todo, nos aspectos políticos, econômicos, foram vividos com essa energia e nós também individualmente sentimos isso e foi muito intenso. Eu pude observar nas pessoas que eu tenho próximas a mim e em mim mesma, mesmo não estando no ano pessoal 9, o quanto este 9 foi ativo, no sentido de provocar finalização. Finalização do quê, Jaque? Daquilo que não está bom, daquilo que não está te ajudando a caminhar, seja o aspecto que for na tua vida. De limpeza. Então, o 9 vem fazer isso. Olha, o que estava barrigando é hora de deixar ir. Se tu não fizer por bem, a vida vai forçar isso. Então, às vezes nos relacionamentos, no trabalho, nas parcerias, a gente precisou olhar para aquilo que não estava bom. E deixar ir o que não faz sentido tem um propósito pedagógico, não nossa, vou ter que fazer esse esforço. Não, a vida é muito pedagógica. Então, ela está querendo te mostrar, olha, isso não está mais fazendo sentido, não adianta ficar preso nisso. Se você ficar preso, 2026 vai cobrar um preço. Por quê? Porque 2026 muda totalmente a energia. Ele nos chega com um grande portal. Um portal de força, porque 2026 entra com o número 1. Então, a gente se despede de 2025, fazendo as limpezas, finalizações, com muita gratidão que a gente possa fazer isso, todos os ensinamentos que ele nos deixou, e a gente se abre para um novo, agora no próximo ano. Esse novo, Jaque, é um número 1, porque 2026, se a gente soma todos os dígitos, ele forma 1. Então, 2026 chega com uma outra energia muito diferente, com muita força, porque o 1 é isso. Ele é força, ele é iniciativa, ele é ousadia, ele é um convite a gente a se abrir para coisas novas, para que o novo possa chegar na nossa vida. Só que o novo só vai chegar se eu dei espaço para isso. Por isso que 2025 foi tão importante. Porque aonde eu limpei, aonde eu finalizei, aonde eu ressignifiquei, eu abri um espaço. Bom, agora sim, eu tenho um novo portal aí, e é um novo portal de 9 anos. Então, 2026 chega como um grande caminho. Caminho para quê? Para você plantar as sementes que você quer na sua vida para os próximos anos.
Então, a gente vai estar assim, com muita força, com muito poder, com mais ousadia, né? De fazer os nossos projetos acontecerem, de tomar uma atitude. Se a gente fosse resumir tudo isso, é atitude, é ação. Que ações eu devo tomar para que coisas novas aconteçam na minha vida? E isso não precisa ser um estrondo, algo mágico ou grande. Às vezes, uma mudança de hábito, uma mudança de rotina, uma forma de fazer as coisas diferente. Então, a gente às vezes ajusta no nosso dia a dia, isso aqui não está mais fazendo sentido. Ou ao contrário, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso organizar as minhas finanças, eu preciso melhorar na minha carreira. Então, o que você quer? E aí você planeja uma atitude, mas você vai para a ação, crie movimentos em cima disso. E o dá força, a gente se sente mais motivado, mais empoderado, uma nova ideia. Então, se você ficar muito preso ao mesmo, o novo não chega, né? O novo é novidade, é abrir mão do controle, né, Jaque? Então, assim, se eu quero controlar demais para que fique tudo na zona de conforto, aí, às vezes, aquele novo que está pronto para nos presentear, ele não consegue entrar. Por quê? Porque a gente cria uma barreira. Então, olhar para isso é um convite ao autoconhecimento também, né? Porque quanto mais a gente vai olhando para a nossa vida, para a nossa condição intelectual, espiritual, emocional, enfim, todos os aspectos, a gente vai entendendo. Nossa, aqui vale um movimento diferente. Porque se eu não estou conectada comigo, como que eu vou perceber os novos caminhos? Como que eu vou dar a direção? Porque não é um novo pelo novo, é um novo com consciência, com direção. Plantar sementes em terra fértil. Então, isso que requer presença. Isso requer você se conhecer. Né? Então, é um movimento que parte do interno para que você vá para a ação externa. Então, 2026 vai estar muito pleno nisso. E é lógico que a gente está enfatizando aqui, né, Jaque, os aspectos positivos dessa energia, né? Que é essa autoridade, que é essa força, que é essa coragem. Né? Mas perceba e tenha atenção, né, para às vezes não cair no desvio disso. Porque a autoridade é algo natural. Autoritarismo já é o desvio dessa energia. Né? A arrogância já é o desvio dessa energia. Então, tenha humildade. Você pode ter toda a força, você pode se impor no sentido da sua presença, da sua essência, mas respeitando o outro. Né? Entendendo que você pode estar junto, mantendo a sua individualidade. Então, precisa um pouco de atenção, e essa atenção sempre parte do autoconhecimento. É o equilíbrio. Né? Então, eu vejo um ano assim muito promissor para todos nós. É um convite da vida para a gente aí semear o caminho que a gente quer, com consciência, com discernimento, com muito foco, com muita presença e sem peso, né? Não é para ser pesado, não é para ser, nossa, eu preciso fazer meus projetos. Não, traga leveza, traga a sua luz, traga a sua essência para te ajudar nesses direcionamentos. Né? Então, isso é um grande cenário de 2026, ainda sem falar no mês de janeiro, que aí é uma continuidade, já que é mês. Queria te ouvir também um pouco referente a essas ideias, como é que é o teu sentimento em relação a isso, enfim, vamos partilhar aqui um pouco essa sensação. É muito interessante ouvir você, essa troca que nós fazemos, né? Se você fizesse essa live sozinha ou eu fizesse sozinha, ela seria totalmente diferente.
Mas quando a gente começa com essa troca, né? Muitas coisas se organizam, muitas coisas vêm e falam, nossa, interessante, eu não tinha. Às vezes até a pausa, né? O ouvir, ali vem, nossa, o que você trouxe me chamou a atenção, aquilo se conecta. Então, é bem importante, eu agradeço e honro muito esse nosso encontro aqui. E essa transição, né, do mês de um ano 9 para o ano 1, você trouxe, né, que foi um ano bem intenso no 9. Eu, pessoalmente, estou no ano 9 e foi realmente muito intenso. Mas foi o ano que eu mais expandi nos últimos anos. Porque, apesar da intensidade, apesar, às vezes, de algumas coisas pesadas que, às vezes, pesa para você ir lá e falar, olha, isso não serve mais. O peso vem quando fica o acúmulo, né? Acumulando coisas, se apegando a coisas, né? E quando aquilo pesa, você fala, opa, tem alguma coisa aqui, deixa eu ver. E quando tira, aquilo vai abrindo espaço realmente. E entrar nesse ano agora, de 2026, como um ano de inícios, é bem interessante, assim, de perceber mesmo, e até a forma como você trouxe, né? De abrir espaço. E quantas vezes eu fiquei pensando nisso, assim, né? Eu sempre falo para as pessoas que fazem algum processo comigo, às vezes falam, eu já sei. A gente tem muitas crenças, né? Coisas que a gente acredita ao longo da vida e tal. E muitas vezes a gente tem crenças muito fixas, muito rígidas, e não, a gente acredita tanto naquilo, só que às vezes aquilo já mudou também. No que a gente acredita, a fase da vida, a vida está o tempo todo em mudanças, em ciclos. E o quanto a gente precisa olhar e falar assim, gente, será que isso funciona ainda para mim? Será que isso faz sentido para mim? Faz sentido para todos que estão ao meu redor, mas será que faz sentido para mim? E aí, esse ano 1, sempre quando eu ouço esse 1, é o momento de você olhar para você e falar o que funciona para mim, qual é a minha verdade, o que faz sentido, o que faz sentido para mim, para essa fase que eu estou, para o momento de vida que eu estou vivendo. E hoje nós estamos gravando no dia 31 de dezembro de 2025, e é justamente isso, né? Para quem for assistir ainda hoje, o que ainda eu me apego e que ainda algumas horinhas, alguns minutinhos antes de encerrar esse ano, e mesmo que você assista em 2026, pegue ali uns 5 dias para você ainda fazer aquele olhar, uma retrospectiva do ano e limpando e falar assim, será que aquilo que eu acredito, às vezes aquilo que eu quero e que eu acho que é um sonho, será que ainda é? Será que faz sentido? E muitas vezes eu falo que uma das crenças mais negativas, ela começa com eu já sei. Porque ela deixa a nossa mente rígida, ela não permite que o novo chegue. E muitas vezes eu falo, não, eu sei que o meu caminho é ali. Dá um passinho para trás, e é interessante porque isso veio na última constelação que nós fizemos, a constelação do último sábado do ano, né, que foi no último sábado. E as constelações coletivas, elas trazem muitas consciências coletivas. E eu vou compartilhar com vocês essa consciência que veio a partir dessa constelação, que é justamente isso. Não, eu sei que o meu caminho é ali, minha porta está aqui, a minha porta está na minha frente, é essa porta que eu quero entrar. Só que a porta não abre. E você está ali, tentando abrir aquela porta já, passa um ano, entra ano, e o ano acaba, o ano começa, você está ali naquela porta e ela não abre, e você fala, não, ela vai abrir, ela vai abrir. Só que aí você para e começa a dar alguns passinhos para trás, para que você possa enxergar que não há somente essa porta. Há várias outras. Talvez essa porta seja uma porta que vai abrir para outra pessoa. E a sua porta talvez esteja uma porta do lado. Mas você precisa pausar, dar uns passinhos para trás. Eu acho que o ano 9, ele vem uma desconstrução. No meu caso, veio muito disso, tá bom. Eu não sei ainda, eu tenho uma clareza de quem eu sou, mas eu precisei tirar tudo aquilo que eu não sou e que estava ali ocupando um espaço dentro de mim. Esse foi meu grande desafio de 2025. Então, o que eu preciso desconstruir, que eu achei que eu era, ou que alguém me disse, eu acreditei que eu era de uma forma, mas eu não sou. E eu preciso desconstruir para que eu possa acessar minha verdade, minha essência. Né? Então, é bem desse lugar, Estela, veio muito forte, me alonguei aqui um pouquinho mais, mas veio muito forte nisso.
nessa transição do 9 para o 1, no que precisa encerrar para o novo chegar. E aí, às vezes, assim, fisicamente, você precisa arrumar gaveta, doar roupas, doar sapatos, doar o que é físico, mas você precisa olhar para você e se perguntar, será que faz sentido ainda isso que eu quero? Isso que eu estou buscando há tantos anos? Será que tem outra possibilidade? E aí é uma pergunta. Uma única pergunta muda tudo. E aí a gente vai agora, né? A gente chega em janeiro, né? Com esse ano 1, com esse novo. E aí, Celo, eu gostaria que você falasse para nós agora como será esse ano de 2026, o mês de janeiro, qual a energia que está vibrando, né? Qual número está vibrando aí no mês de janeiro. E depois eu vou trazer o cristal que foi escolhido para nos acompanhar nesse mês de janeiro aí de 2026, esse primeiro mês do ano. É bem como tu falou, já que assim, a gente escutando vai conectando. E a gente não combina nada, a gente entra aqui e a conversa flui. Tu falasse uma coisa muito importante, porque o 9, que é esse 2025, ele tem muita profundidade. Todo esse movimento, ele é intenso. Né? Ele, às vezes, não vem de uma forma leve. Né? E tu falou essa coisa do doar. Né? Pega um armário, aquilo que não serve, isso simbolicamente é uma coisa, fisicamente a gente doa, mas quantas coisas, às vezes, e emocionalmente também a gente não precisa doar ou desapegar. Né? Eu achei muito profundo essa questão, às vezes, a gente se fixar em uma ideia. No caso da constelação que tu trouxe, fixar numa porta. É por aqui que eu vou. Eu tracei este caminho por aqui. É bom a gente ter metas, mas a flexibilidade é imprescindível. Né? Então, assim, eu tracei ou eu vi uma porta, mas se essa porta não está abrindo, existe um fluxo da vida que, se a gente resiste a ele, a gente trava. Bom, eu tracei essa porta, mas ela não está abrindo. Ok, então, quem sabe não é o melhor caminho. E o quanto ao traçar essa porta, será que você estava conectada com a sua verdade? E aí tu trouxe também sobre a verdade. A verdade não é algo absoluto. Hoje a nossa verdade, a minha verdade é uma, a tua é outra, de cada um. É hoje, a vida é dinâmica e a gente também. As coisas mudam, a gente expande, e é para isso que estamos aqui, expandir a nossa consciência, expandir o nosso ser, e aí aquilo que fazia todo sentido já não faz tanto. Então, é esse movimento que é tão importante e às vezes não é fácil. Não é fácil. Né? A gente ter a humildade de dizer, puxa, não, isso aqui não está me ajudando. E parece um peso, às vezes, abrir mão de um relacionamento. Nossa, como é que eu vou ficar sem isso? Tá, e já perguntou como é que tu vai ficar com algo novo? Porque às vezes esse é o apego, né? Não, como é que eu vou abrir mão desse trabalho? Eu estou aqui há tantos anos, eu faço isso. Tá, mas assim, tu tá feliz? É essa a pergunta. Isso está te preenchendo, isso está te nutrindo? É isso, é uma camada bem mais profunda. Né? Então, assim, a gente ter essa humildade, essa coragem, essa presença. Chegamos em 2026, nos proporcionando, então, trazer essa verdade com mais consciência, com mais direção, plantando o que realmente a gente quer nesse momento da nossa vida. Que a gente tenha sempre essa flexibilidade de rever os nossos projetos, né? Buscando todas as ferramentas, né? Porque às vezes sozinho a gente não dá conta, né? A gente precisa às vezes se unir, né? A nossa amizade, a nossa parceria, né? Eu vejo na Jaque, assim, algo que ajuda muito, faço uma mentoria com ela, inclusive. Por quê? Porque mesmo tendo acesso a muitas ferramentas de autoconhecimento, às vezes a gente precisa parar e buscar coisas que, bom, agora eu quero receber, eu preciso receber. Né? Então, é muito importante isso nos direcionamentos que a gente quer dar para a vida. Só um pouquinho, Estela. Só essa parte você falou assim, receber essas ferramentas que você já tem, e uma coisa importante, usá-las. Porque às vezes você já tem tantas ferramentas, mas você guarda e não usa. Verdade. E fica ali guardando, né? Aquela ferramenta ali que vai te ajudar.
mas você fala, não, eu preciso sempre alguém fora, o externo, que eu acho que tem muito a ver com o que você vai falar agora do mês de janeiro. Então, No é mês de usar janeiro. essas ferramentas também. Porque a gente está falando aqui de buscar ajuda, ou estar com pessoas. Isso tem muito a ver com parceria, né? É você se unir a outras pessoas. E o mês de janeiro, especificamente janeiro, ele vem com a energia do número 2. Então, vejam só, a gente inicia um grande novo ano, 2026, com a energia do 1, que vai abarcar todos os meses, e o primeiro mês, que é janeiro, dentro desse guarda-chuva de 2026, vem com o número 2. Isso dentro da numerologia, Jaque, forma o que a gente chama de oposição forte. São números com vibrações muito distintas. O 1 chama para o individualismo, para a autonomia, para a ação individual, de conquista. Você pode, de autoconfiança. O 2 chama para parceria, para empatia. O 2 chama para troca. É o partilhar o caminho junto com o outro. É a paciência, é a diplomacia. Então, são características bem diferentes. Toda oposição forte, ela tem um grande propósito, que é trazer equilíbrio. Né? Então, essa parceria em equilíbrio, né, do 2, é a gente poder estar junto com outras pessoas, né, trabalhando, seja em sociedade, seja nos relacionamentos, seja com os amigos, com os familiares, com quem for, né? É você e mais alguém, ou mais pessoas ainda, mas você conseguindo manter a sua individualidade. Esse é o grande convite. Né? Você sustentando a sua essência, você sustentando as suas ideias, estando com outras pessoas, mantendo a sua autoridade, mantendo os seus projetos, equilibrando isso. Então, a gente não precisa nem estar lá, nem estar cá. Porque o 2, quando ele cede demais, quando ele é flexível demais no excesso, ele perde essa questão da partilha e entra para um caminho de submissão. Por quê? Porque abre mão da sua individualidade. Então, esquece de quem é para agradar o outro, para estar com o outro, para se manter com o outro, ou para ser bem aceito num grupo. Não, nem vou falar o que eu penso, porque daí não vão gostar de mim. Né? Nem vou fazer isso porque vai que não gostem, eu vou me sentir excluído. Aí já está mexendo com um monte de feridas emocionais, com várias questões que são convites para a gente olhar quando isso acontece, quando a gente se sente assim. Então, este equilíbrio, não, eu posso dizer o que eu penso, com diplomacia, com jeito, na hora certa, da forma certa, né? Mantendo a minha essência e estando com as pessoas. Não cair num isolamento para garantir que ninguém vá me incomodar nas minhas ideias, mas também sem ficar submisso. Então, é equilíbrio. Todo equilíbrio exige presença, exige atenção. É aquilo que a gente sempre volta para o mesmo ponto, né? É o se conhecer. E se algo aí travou, nossa, tá difícil, é o convite. O que está difícil? O que forma uma barreira em fazer esse equilíbrio? Então, é um grande convite nesse mês de janeiro que a gente inicia trazendo a nossa presença, a nossa amorosidade, que o 2 fala muito disso, de partilha, né? Mas entendendo que você tem o seu espaço, a sua individualidade. Aonde você abre mão disso, você se perde. Então, é sempre a partir de você. Né? Então, é um mês muito bonito, muito amoroso, que vem trazer uma flexibilidade, uma maior empatia para essa energia do 1. Né? Então, use o seu poder, use a sua autoridade, tenha os seus projetos, né? Tenha clareza daquilo que você quer, mas entendendo que tudo isso você pode fazer partilhando com as pessoas. Ou olhe para os seus relacionamentos, para as suas parcerias, sejam elas de que ordem for, e veja
que ações novas você pode tomar, porque o 1 é isso, é o novo. O que dentro do que já existe precisa ser, às vezes, renovado. Um jeito de ser, de fazer, de se colocar. Então, a gente vai trazendo este novo, que às vezes é uma nova postura, é uma mudança de atitude, é uma mudança na forma de conduzir as coisas, ajustes que precisam ser feitos a partir de uma ação, de uma atitude individual. Então, eu acho bem bonito esta combinação, né? Nos remete sempre a um ponto de equilíbrio, né? E o equilíbrio sempre nos chama para nós. A partir de mim, o que eu preciso ajustar nessas duas forças? Individualismo, manter a minha individualidade e partilha com o outro. Trazer a minha força, saber que eu posso caminhar sozinho, eu tenho condições de ser independente, porque o mundo pede isso. Ele quer que você caminhe com as suas próprias pernas, que você haja, que você tenha atitude, não fique só dependendo do que o outro valide você. Né? Isso já é um desequilíbrio da energia. Se eu preciso que o outro fique constantemente, vai, você pode, olha, eu estou aqui, vamos, então eu te pego pela mão e vamos junto, tirou a tua força. Aonde alguém pega a tua mão e te leva, às vezes a gente precisa de um apoio. Olha, estou aqui contigo, te ergui, agora vai. Se a gente fica só na dependência de que alguém nos guie, a gente perde a nossa força. E o 1 quer que você tome a sua força. Então, volte para você. E a partir daí, você está com o outro, não dependendo do outro, mas partilhando o seu caminho com o outro. Então, de uma forma geral, esse o sentido, né, Jaque, desse início de 2026. Tá sentindo? Maravilha, Estela, te ouvir, né? E quantas coisas, quantos pensamentos, quantas memórias me vieram aqui, né? Até da minha própria experiência, mas também das vivências que a gente foi tendo ao longo desse último ano que encerrou, né? E sempre nós trazemos nas nossas lives, que acontecem uma vez por mês, a gente sempre traz um cristal que vai nos acompanhar. E esse cristal, esse mês, eu senti que era algo muito direto, muito específico. E nós seguimos o método cardinal, né? Eu sigo o método cardinal para os cristais. A Estela conhecia a Estela a partir do método cardinal, quero muito honrar esse caminho aqui do método cardinal. E no método cardinal, esse cristal que foi escolhido para esse mês, ele traz a consciência de conexão com o nosso eu superior, que é a nossa conexão com a nossa mente superconsciente, aquela conexão que nós temos com a espiritualidade, independente das religiões, mas é aquela conexão, é aquele sussurro no ouvido que você ouve e que fala e que você sente qual é a direção. Então, quando até voltando um pouquinho no que eu trouxe, de repente, de ter a memória, né, a mente muito rígida, de falar assim, não, é isso e pronto, e acabou. Esse é um cristal que ele atua justamente no ponto que nós temos no topo da cabeça. E nesse ponto, o que desequilibra esse ponto de energia que nós temos, que é o chakra coronário, né? Ele se desequilibra pelo controle. E é a partir dessa conexão com esse cristal que nós sentimos qual é o movimento. Então, muitas vezes as pessoas falam, já que é muito fácil, né, falar qual o caminho, você tem que seguir um caminho, seguir. Só que, como é que eu faço isso, né? Para quem eu ligo? Vou discar aqui no meu WhatsApp, onde eu mando esse WhatsApp aqui do universo para que possa me responder e me dar essa direção? É a partir dessa conexão com o nosso eu superior que sabe qual é o melhor, qual é o nosso caminho sagrado, sabe qual é o próximo passo e que é você que vai percorrer, é você que vai dar esse próximo passo. E a partir dessa, e esse é um cristal que eu utilizo muito para essa conexão comigo, com a minha individualidade. Eu estou desde 2020 nessa conexão com os cristais e eu uso muito quando eu preciso parar e sentir qual é o movimento para mim. Qual é o movimento? Então, esse é um cristal que quando eu falo de ano 1, de começo, esse é o cristal, a Paula, que é a criadora do método, ela sempre fala,
Se você for sugerir um cristal para a pessoa ter, esse é o cristal. Porque é esse cristal que vai convidar todos os outros, caso você precise. E uma coisa, Estela, eu acho que para esse ano eu acho que vai ser importante a gente incluir nesses encontros como que essa energia está reverberando no coletivo. Então, existem 2 pontos que eu percebi aqui ouvindo você falar das energias, ouvindo falar o quanto esse externo influencia, o quanto esse pensamento, muitas vezes de massa, né, de várias pessoas pensando na mesma coisa, várias pessoas comentando a mesma coisa nas redes sociais hoje em dia, tem muito disso, né, os tops lá, né, ai, olha, esse é o assunto que está no topo, e que aquilo, por mais que você não se conecte muito, aquilo te influencia de alguma forma. E uma coisa que tem muito com relação à individualidade, né? Eu queria comentar 2 pontos aqui para trazer, até encerrar, né? Encerrar minha fala e depois passar para você fazer as considerações, mas é justamente o quanto, quando eu estou em conexão comigo, com o que faz sentido para mim, eu evito ser influenciada de forma negativa pelo externo. Então, há muitas pessoas que acabam usando, né, às vezes a sua boa vontade, usando alguma coisa assim, né, de você, a sua atenção, a sua força, usando contra você, de repente, de golpes, né, você bem específica, golpes pela internet, golpes pelo celular, você recebeu uma mensagem, clica no link. No Natal eu recebi muitas mensagens com links. Olha, clica nesse link aqui, tem uma mensagem divertida. Né? Mas o que está por trás daquela mensagem? Às vezes tem alguma pessoa que usa o bom coração, né, de mandar uma mensagem para a pessoa e manda junto ali um conteúdo que não é legal. Então, o quanto estar conectados com a gente, com a nossa espiritualidade, com aquilo que é puro para nós, vamos falar de pureza, no sentido assim de não tem ruído. Pensa no rádio antigo, né, que a gente fazia aquela bolinha assim, até ficar o som limpo, é fazer aquele ajuste ali. Quando nós estamos em conexão, por mais que as pessoas estimulem, olha, você precisa fazer isso, olha, esse daqui vai ser incrível para você, e aí você compra aquilo que você não precisa, quando você pensa que não já está na sua casa, você já está, né, fazendo um curso que você falava assim, eu vou fazer crochê, mas nunca fez. Aí você compra o curso, para que você quer esse curso? Não sabe? Porque ali foi usado um estímulo que não é dessa conexão, que não era, talvez seja para você lá na frente, mas não é o seu momento agora. Né? Não é o que você precisa e não é o que você quer. Então, eu acho que esse cristal nos ajuda muito nesse sentido. E também com relação a relacionamentos românticos. Então, está muito alto também esse assunto. Nossa, relacionamentos que aparentemente eram relacionamentos perfeitos e as pessoas elas se separam. E o quanto as pessoas se sentem muitas vezes incomodadas e falam, eu não acredito mais no amor porque fulano separou de ciclano. E aí, o quanto a nossa individualidade, para que a gente possa ter um relacionamento saudável, a nossa individualidade precisa estar forte. Então, não é sobre o outro. Eu tenho um conflito, eu mudo de relacionamento, mas a situação continua. É aquela conexão comigo. Eu preciso dessa conexão. Eu recebi uma mensagem essa semana e falou assim, eu desisti do autoconhecimento porque quase acabou com o meu casamento. E eu mandei a mensagem para ela falando assim, quase que acabou com o meu também. Porque aquilo que eu achava que estava errado na minha vida, eu queria que o meu marido mudasse. E aí ele não mudava. Eu não entendia por que ele não mudava. Porque eu tinha certeza que se ele mudasse aquele comportamento, ia mudar o nosso relacionamento. E aí eu fiquei naquela, né? Eu coloquei ele num lugar de inadequação. Só que aquilo era só o espelho do que estava dentro de mim e que estava sendo refletido nas pessoas que estavam ao meu redor, né? E aí a gente começou uma conversa que ficou divertida no final, que a gente riu no final das contas, porque é isso. Quando nós trabalhamos a nossa individualidade, as nossas parcerias, e sejam elas de relacionamentos, eles também se organizam. E nem sempre, né, às vezes é necessário essa, a gente falando de ano 9, né, fica para lá. Mas tem hora que você fala, é uma aceitação, volta aqui. Eu te aceito do jeito que você é, mas primeiro eu preciso me aceitar do jeito que eu sou. E parar de espelhar no outro as minhas dores. E isso foi algo muito importante no meu ano 9.
E esses dois pontos, né, Estela, eu quis trazer aqui, para a gente até nas próximas lives, a gente sempre trazer como que está esse coletivo, como que esse coletivo está se comunicando a partir dessa energia que pode influenciar a nossa energia também. Porque aí você começa a falar assim, nossa, será que meu casamento também... Assim, você começa... Por isso que a pessoa me mandou mensagem. Eu fiquei... Ela falou, eu não sei se eu tenho que finalizar meu casamento. E quantas pessoas eu não atendi o ano de 2025 com essa mesma questão de relacionamentos românticos, né? Então, eu queria trazer mais essa consciência aqui. Encerro aqui a minha participação, já trazendo aqui novamente o quartzo transparente, e quero passar para vocês, Estela, falar um pouquinho o que veio para vocês e fazer suas considerações finais também. Não vou me alongar, mas é muito lindo e profundo que tu trouxe, Jaque. Bom, primeiro falando da questão do coletivo, né, do ruído externo. Considerando 2026, isso é bem importante, Jaque, porque universalmente falando, no campo político e econômico, 2026 não tende a ser um ano fácil. O 1 é força, é poder, e a gente vai ver muita força, muito poder distorcido, muita disputa de poder, inclusive teremos aqui no Brasil um ano de eleição, então isso tudo talvez exacerbado. Porém, se a gente dá atenção primeiramente ao que está no externo, a gente perde a nossa força. Então, quando o ruído externo está barulhento, meu Deus, quanta coisa acontecendo, eu digo que nem Masterchef, sabe? Levanta a mão, para tudo e volta para ti. Tá, o que de melhor eu posso oferecer para esse mundo? Esse é o ponto. Porque ninguém está aqui assim só para ficar viajando, fazendo planinho e tendo um bom casamento. Tudo isso faz parte do nosso crescimento, enfim. Agora, você veio para viver a sua essência. Você tem um projeto nessa existência. Então, conecte-se com ele, antes de ficar muito preocupado com tudo que está acontecendo. Eu também fico, vejo, né? Eu digo, meu Deus, as coisas estão complicadas. Bem, o que eu posso sustentar de luz para esse mundo que está tão conturbado? E aí tu falou desse cristal que é maravilhoso, ele realmente é um pilar de luz. Então, se a gente se sustenta nesse pilar de luz, a gente se blinda numa energia e a gente irradia isso. Em vez de eu ficar absorvendo só negatividade, eu emano uma energia de positividade, porque é isso que o mundo vai precisar de nós a partir de uma atitude. Então, que a nossa ação de força, né, em 2026 seja uma atitude proativa para ajudar. E não precisa abrir a boca, não precisa falar nada, sustente uma energia de equilíbrio a partir de você. Então, achei muito bem trazido e bem focado isso, Jaque. E nos relacionamentos, sim, ano 9 mexeu profundamente, né? Nos relacionamentos afetivos. Mas mexeu no quê? Naquilo que precisava de ajuste. Mexeu, e assim, o que era possível ajustar, ele ajusta e vem com força, porque equilibra. Nossa, essa peça não está bem encaixada. E é bem isso, nunca é sobre o outro. Se no relacionamento eu fico esperando que é o outro, nossa, eu queria que o outro fizesse assim, tá? Mas ele não está em condição de fazer. Isso me serve? Isso permite que a gente continue junto? O que eu preciso mudar? Tem algo que eu preciso ajustar? Bom, que caminho eu posso fazer? Às vezes não dá para fazer, às vezes esse caminho já não cruza mais, então é melhor que, ok, sigamos o nosso caminho. Às vezes sim, às vezes a gente consegue, essa pecinha deslocou, vamos ajustar ela? Você consegue mudar aqui, eu ajusto aqui? Ok, isso que é parceria. Isso é partilha, é dois juntos construindo. Agora, não dá para ajustar, eu quero que essa pecinha fique aqui. Puxa, mas essa pecinha aí não faz bem para mim. Olha, então quem sabe seguimos, né? Você vai para lá, eu vou para cá e tá tudo bem. Né? Então, mas isso a gente só faz a partir de um lugar de presença, de consciência e de maturidade.
Então, tudo é convite, né? Tudo é convite de aprendizado. Né? A gente não... Né? A gente tem que aprender a ler os sinais e a vida tem um fluxo de sabedoria. É a tal da porta, né? Se a porta não está querendo abrir, tu faz tudo que... Ok, não é para essa porta. Tá tudo bem, tá tudo E bem. às vezes não é essa porta agora, ainda. Agora, ainda. Ou Talvez essa você porta não já tenha foi. maturidade ainda para aquilo, né? Que é o que você trouxe a palavra, né? Maturidade. Às vezes você precisa de um tempo para você conseguir. E aí, às vezes, você precisa percorrer um caminho antes. É. E isso é abrir mão do controle, né? Já que é entender que, bom, eu estou indo por aqui, não está fluindo. Ok. O que a vida está querendo me mostrar? Qual é o outro caminho? Né? Então, é trazer esse momento de flexibilidade, né? E entender. E eu percebo isso, eu vi assim, nossa, coisas que eu busquei fazer e não vi resultado. Aí a gente, né, me frustrei, eu digo, puxa, então... Só que passado mais de um ano, aquela ideia, nossa, agora, nossa, aquilo que eu tinha pensado, mas precisou desse caminho. Agora sim, está pronta para germinar. Agora sim criou um movimento. Então a gente tem que confiar, sabe? Confiar nessa sabedoria maior. Então esse cristal maravilhoso, né? Do quartzo transparente, realmente ele nos inspira a gente confiar nessa sabedoria maior. E sempre trazendo o autoconhecimento, se conhecer a partir desse local de presença. E com tudo isso, né, já desejar para todos nós, para nós duas, para a nossa caminhada, que é uma caminhada de partilha, de crescimento também, para todos que nos escutam, que a gente possa chegar no coração de cada um, desejando realmente um ano de muito empoderamento equilibrado, com muita força pessoal, para que cada um possa avançar pessoalmente na sua caminhada, de expandir a sua luz, né? Que a gente chegue no final de 2026 mais conscientes, mais poderosos, com muitas sementes lançadas aí para o caminho de 9 anos que se abre aí com esse portal de 2026. Muita gratidão, Estela. Muita gratidão a todos que assistiram a nossa live, essa primeira de 2026. Várias ideias surgiram a partir daqui. Vamos ver quais são os movimentos que podem surgir. E vocês podem compartilhar com a gente se tem algo que você queira que a gente se aprofunde mais, que a gente possa... Muitas vezes, essa troca, né, o incluir alguma coisa que vocês trazem, a gente pode trazer algum olhar diferente, novas formas, e o quanto é importante a gente ter pessoas caminhando na mesma direção, cada um na sua própria estrada, né? Porque cada um tá vivendo um momento, vivendo uma fase, mas quando a gente caminha numa mesma direção, é muito mais fácil quando a gente tem pessoas junto com a gente. Então, quero muito te agradecer. Também trazer que nesse mês de janeiro nós não teremos a meditação que nós fazemos no mês. Eu vou disponibilizar, eu vou até ver se está disponível ainda, uma meditação que a Paula, que é a criadora do método, fez com esse cristal. Então, vai ser muito importante. Se vocês quiserem se conectar com esse cristal, saber mais, eu vou disponibilizar isso também no Instagram e a Estela vai compartilhar também para que a gente possa se conectar mais profundamente com esse cristal. Muita gratidão, Estela. Grande beijo, minha querida. E até a nossa próxima live no mês que vem. Beijão, gente. Tchau, tchau.